Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa série especial sobre síndromes cardiovasculares. Um tema tão fascinante quanto essencial dentro da semiologia médica e na compreensão da saúde do coração e vasos sanguíneos e circulação. Essa ideia surgiu hoje a partir de uma conversa inspiradora com o professor Leonardo Araújo Moraes, cuja visão abrangente e insights sempre despertam novas reflexões. O professor Leonardo foi docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e é um verdadeiro polímata, agora aposentado, mas que não deixa de estudar um dia apenas, carregando sempre seus livros para onde vai. Então, em 4 vídeos, exploraremos as principais síndromes cardiovasculares, abordando desde os conceitos básicos até aspectos clínicos mais avançados, fisiopatologia sempre presente, a gente não pode deixar a fisiopatologia de lado nunca, e sempre com foco na aplicação por vocês, caros estudantes de graduação em medicina e em outros cursos de graduação da área da saúde. E, sobretudo, importante para o cuidado ao paciente. Então, vamos juntos nessa jornada. O primeiro vídeo começa agora, mas antes eu gostaria de destacar que falar sobre síndromes clínicas e não apenas sobre doenças em semiologia médica é fundamental. Por quê? Porque a prática médica inicial, especialmente na abordagem semiológica, se baseia na identificação, se baseia na compreensão de conjuntos de sinais e sintomas, que chamamos de síndromes. O paciente ele chega com um conjunto de sinais e sintomas e que nem sempre correspondem a uma doença específica apenas ou que aparecem principalmente no momento em que estamos estudando semiologia médica, geralmente no 4º período do curso de graduação em medicina, e também mais ou menos no 3º, 4º período de outros cursos de graduação. Então, nem sempre há uma doença específica logo à primeira vista. E, por outro lado, muitas vezes a síndrome clínica que se apresenta, por exemplo, síndromes cardiovasculares, uma determinada síndrome cardiovascular, a síndrome de insuficiência cardíaca, por exemplo, pode ser devida a várias etiologias. Então, por isso que a gente pensa inicialmente no diagnóstico sindrômico. Então, as síndromes clínicas representam agrupamentos de sinais e sintomas que, no seu conjunto, ajudam o profissional de saúde a estruturar seu raciocínio diagnóstico. Isso permite que o estudante, principalmente o estudante da área da saúde, aprenda a observar, a descrever e correlacionar manifestações clínicas antes de chegar a um diagnóstico etiológico, que é a hipótese diagnóstica sindrômica, antes da hipótese diagnóstica ou das hipóteses diagnósticas etiológicas. E as síndromes também orientam o profissional a construir um diagnóstico diferencial com base nos achados clínicos, considerando várias possibilidades diagnósticas. Então, antes de chegar à definição de uma doença ou da hipótese etiológica principal e das hipóteses diagnósticas diferenciais, antes disso, é preciso pensar a hipótese diagnóstica sindrômica. Então, por exemplo, de uma forma geral, uma síndrome febril pode ter como causas infecções, quadros inflamatórios, neoplasias,
reações alérgicas a determinados fármacos e outras causas ainda. Essas são apenas as principais. E no contexto da semiologia médica, eu sempre enfatizo síndromes em vez de doenças. Por quê? Porque isso ajuda a evitar diagnósticos precoces e o reducionismo também de ir logo pensando em etiologias. Na semiologia é crucial a gente seguir etapas, principalmente no momento da formação, a formação de graduação, onde o foco está na coleta de dados e na análise clínica. Por outro lado, as síndromes permitem uma abordagem mais ampla, mais abrangente, global. Um conjunto de sinais e sintomas pode ser pode ser causado por diferentes doenças, diferentes etiologias. Então, numa hipótese diagnóstica sindrômica, nós podemos ter a possibilidade de várias hipóteses diagnósticas etiológicas. Então, isso se aplica a diferentes contextos, a diferentes populações, a diferentes quadros etiológicos, como já disse, enquanto quando a gente pensa em doenças específicas, diagnósticos etiológicos específicos, esses também variam conforme a prevalência local, regional, principalmente se a gente for pensar num contexto mais amplo, né, em termos de incidência de etiologias de doenças mundialmente, e mesmo no Brasil, um país tão grande, a gente pode pensar muitas vezes em etiologias principais aqui na Paraíba, principalmente, por exemplo, Sertão da Paraíba ou Litoral da Paraíba, e pensar em outras possibilidades diagnósticas no Sudeste ou no Sul do país, porque a gente tem que entender que há uma epidemiologia, há etiologias mais comuns em determinados contextos geográficos, né, geopolíticos. Então, por exemplo, se a gente for pensar em insuficiência cardíaca como síndrome, é uma síndrome a insuficiência cardíaca, há várias etiologias. E se a gente pensa em insuficiência cardíaca de um paciente que provém do sertão da Paraíba, a gente tem a obrigação de pensar como hipótese diagnóstica etiológica a miocardiopatia chagásica, etiologia. Então, se fosse no Sudeste, que não seja Minas Gerais, né, porque tem uma região de Minas Gerais que é endêmica para a doença de Chagas. Mas, assim, se a gente for pensar no sul do país, a gente vai pensar principalmente em possibilidades etiológicas para a insuficiência cardíaca, em outras causas, por exemplo, a cardiopatia hipertensiva, a cardiopatia isquêmica, a cardiopatia coronariana, insuficiência cardíaca por insuficiência coronariana crônica. Então, isso não quer dizer que também um paciente aqui na nossa região, ou que vem do sertão da Paraíba, a gente não pense na possibilidade de também cardiopatia hipertensiva, cardiopatia isquêmica, cardiopatia hipertensiva, mas a gente aqui, diante de um paciente do sertão da Paraíba, que muitos afluem para o hospital universitário, né, para um diagnóstico mais, digamos, num contexto de atenção terciária à saúde. Então, nosso hospital é um hospital de referência, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Então, pensamos também nessas possibilidades. Mas pensamos muito mais aqui, em um paciente proveniente, morou a vida inteira no sertão da Paraíba, do que um paciente que morou a vida inteira digamos, na região sudeste, na região sul do país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por exemplo.
Então, outro exemplo, a gente pensa diante de um paciente com hipertensão portal, a gente pensa principalmente em alguém que é um paciente que, por exemplo, mora aqui no litoral da Paraíba, a gente pensa mais numa possibilidade, se ele não é alcoolista, a gente pensa principalmente na possibilidade de esquistossomose maçônica hepatoesplênica. Enquanto que, se fosse no sul do país, pensaríamos em outras possibilidades em primeiro lugar, né? Desde que afastada a possível etiologia de que, assim, alcoólica, né? A hipótese de cirrose hepática alcoólica. Bem, isso se o paciente não tiver uma insuficiência hepática dominando o quadro. Mas, assim, vamos pensar agora, voltar aqui, né, a nossa temática deste vídeo. Então, trabalhar com síndromes ajuda os estudantes de graduação a desenvolver habilidades na execução da anamnese, do exame físico, além de fortalecer a compreensão fisiopatológica, que é essencial para compreender os mecanismos por trás das manifestações clínicas. E, além disso, as síndromes frequentemente representam condições mais complexas, mais multifatoriais, que vão desafiar o estudante a pensar de forma integrada. E ele passa a pensar levando em conta os contextos os contextos anatômico, fisiológico, fisiopatológico, anatomopatológico, epidemiológico também. E, além disso, muitas vezes o próprio diagnóstico etiológico final de uma doença só é possível com exames complementares mais sofisticados, mais precisos, ainda que o reconhecimento precoce de uma síndrome possa orientar decisões clínicas importantes, como até iniciar medidas terapêuticas. Então, por exemplo, mais um exemplo, em vez de focar na doença infarto agudo do miocárdio, abordar a partir de síndrome coronariana aguda permite abarcar manifestações clínicas iniciais, dor torácica típica, de isquemia miocárdica, dispneia, sudorese, e orientar a investigação considerando diagnósticos diferenciais como angina instável, dissecção aórtica, pericardite, que tem quadros semelhantes a uma síndrome coronariana aguda. Muito bem. Então, falar de síndromes em semiologia, portanto, valoriza o processo clínico, o método clínico, contribui para formar um raciocínio mais consistente e prepara também o estudante para lidar com a complexidade do diagnóstico médico. Então, vamos aqui voltar às síndromes cardiovasculares. Quais são as síndromes cardiovasculares? Síndromes cardiovasculares são conjuntos de sinais e sintomas associados ao comportamento ou às manifestações decorrentes de disfunções do coração e do sistema circulatório. Então, não é só... Tem as síndromes que são cardíacas, mas muitas vezes elas são cardíacas e são circulatórias também. E há síndromes que são predominantemente vasculares, ou seja, não é vascular central, não é como na aorta, mas e na artéria e nas veias cava superior, mas cardiovascular periférica, né, que já é outro conjunto de síndromes. Bem, falando em síndromes cardíacas, né, a gente precisa considerar um aspecto fundamental, que as síndromes cardíacas têm a aterosclerose como seu principal mecanismo anatomopatológico subjacente, ou seja, de base, por trás daquele quadro.
Mas, quando a gente fala em síndromes cardiovasculares, elas podem ser agudas ou ser crônicas. E elas podem também permanecer ocultas durante muito tempo. Eu falei na cardiopatia chagásica como diagnóstico etiológico da insuficiência cardíaca, um dos diagnósticos etiológicos da insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, ela pode permanecer oculta por muito tempo e até latente, como no caso da cardiopatia chagásica, que passa às vezes 20, 30 anos para poder se manifestar. Além disso, as síndromes cardiovasculares são a principal razão, né, de morbidade e de mortalidade global. E essas síndromes, elas representam uma grande preocupação de saúde pública. Então, vou resumir neste vídeo inicial algumas informações que fazem, digamos, uma sinopse de quais são as principais síndromes cardiovasculares. Não vou englobar aqui as síndromes vasculares periféricas, como a doença arterial obstrutiva crônica, por exemplo, como etiologia de síndromes cardiovasculares periféricas. Nem as síndromes venosas, né, que também são muito importantes, porque aí tem vários outros fatores que devem ser levados em conta, né, na semiologia dessas síndromes vasculares periféricas. Então, vamos falar ou nos próximos vídeos ou em uma série de vídeos, né, à parte. Bem, então vamos ter o foco, né, principalmente nas doenças cardíacas agora. Cardíacas e vasculares no sentido de doenças, pensando em etiologia, né, naquelas que se manifestam, né, e que manifestam doenças que afetam ou o coração ou os vasos arteriais proximais, né, como a aorta, carótida. E aí a gente vai e pensa fisiopatologicamente naqueles mecanismos centrais, né, de disfunção cardíaca. Cardiovascular, considerando os vasos, os grandes vasos. Então, a gente vai falar sobre que aí, quando a gente fala em aterosclerose, a gente vai pensar nos mecanismos de hipertensão arterial, nos mecanismos, né, de disfunção endotelial, que é o mecanismo fisiopatológico fundamental desses quadros, em fatores inflamatórios, oxidação, né, que é essencial, associada à aterosclerose. E também vamos falar em mecanismos como disfunção do endotélio, inflamação, identificados como vias críticas para o desenvolvimento da doença arterial aterosclerótica e que afeta principalmente as artérias coronárias. Então, e assim, também aspectos fisiopatológicos relativamente recentes que já integram fatores, né, moleculares e celulares, como as metaloproteinases da matriz, elementos do sistema imunológico, o estresse oxidativo, que estão envolvidos na fisiopatologia da hipertensão arterial. E muitos estudos mais recentes revelam vários fatores de risco inflamatórios e genéticos importantes associados às síndromes cardiovasculares. E, embora investigações assim, mais aprofundadas ainda são fundamentais, são necessárias para melhorar o conhecimento sobre a progressão, né, desses quadros cardiovasculares. E, mais importante, acelerar a pesquisa básica para melhorar a compreensão do mecanismo fisiopatológico. Então, o sistema
cardiovascular é constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Como eu disse, assim, síndromes mais centrais envolvem o coração, a aorta, principalmente, a subclávia não, a veia cava superior. E existe uma grande variedade, né, de transtornos cardiovasculares que podem surgir aí. Aí a gente vai pensar em termos de quadros, né? Então, nós temos as valvopatias, que são as válvulas que afetam principalmente de forma primária as válvulas cardíacas, aqueles que já são secundários a outras doenças, às vezes doenças imunológicas, como é o caso das cardites reumáticas, né, associadas a um mecanismo de mimetismo antigênico, desencadeado, né, pela imunidade cruzada, né, entre as válvulas cardíacas ou então o endocárdio com os estreptococos beta, né, do grupo A de Lancefield. E também até anomalias que ocorrem no sistema de condução do coração, né, um sistema elétrico. E esse sistema do coração, o sistema de condução, pode levar a arritmias cardíacas. Então, há toda uma complexidade relacionada, né, à semiologia dessas síndromes cardiovasculares. Então, essas síndromes cardiovasculares, clinicamente, elas são manifestações de transtornos ou de distúrbios que afetam a estrutura e ou a função do coração e esses vasos, grandes vasos, como a aorta, né, e a veia cava superior, também a carótida, e isso resulta em alterações na perfusão tecidual, na pressão arterial e na oxigenação de uma forma geral do organismo. Então, vamos pensar em quais são as síndromes, as principais síndromes cardiovasculares, considerando mais as síndromes mais centrais. As grandes síndromes cardíacas e aórticas e associadas à veia cava superior. Aqui eu vou mostrar as principais síndromes cardíacas. Cardíacas, considerando apenas o coração, embora inevitavelmente comprometimento cardíaco, a função, no seu sistema elétrico, na sua condução, sistema de condução, e até na própria, no próprio endocárdio, com comprometimento valvar, pericárdio, todas essas estruturas alteradas em sua e levando a alterações de função ou alterações de condução, inevitavelmente acaba levando a comprometimento do sistema vascular. Mas eu vou chamar aqui síndromes cardíacas, porque vou falar inicialmente dessas síndromes mais centrais do sistema cardiovascular, e não enfocando as síndromes vasculares periféricas. Assim, eu coloquei aqui os principais conjuntos, né, de síndromes. Ainda que aqui a gente vá comentar também, depois, posteriormente, quando eu fiz aqui essa ilustração, não coloquei as síndromes que estão associadas a comprometimento do pericárdio, faltou aqui. Então, mas teria que fazer no aplicativo, então vou deixar dessa forma. E da próxima vez, no próximo vídeo, eu complemento. Vai faltar aqui síndromes pericárdicas. Bem, então, temos as síndromes isquêmicas, que principalmente a síndrome coronariana aguda, que é associada à ruptura de placa aterosclerótica.
nas coronárias. Então, ocorre uma exposição, né, do núcleo lipídico e ativação de plaquetas, formando um trombo que vai reduzir ou obstruir o fluxo coronariano. Isso vai levar a um quadro isquêmico do miocárdio pela obstrução coronariana, e isso faz com que haja diminuição do suprimento de oxigênio ao miocárdio, causando disfunção celular, necrose quando há infarto, não só isquemia, mas também infarto, quando persiste uma obstrução por um tempo maior, ou um quadro mais crônico, como um quadro isquêmico crônico chamado de angina, se a isquemia for transitória e evoluir principalmente de maneira crônica, principalmente quando se desenvolvem colaterais, né? Ramos colaterais das coronárias. E aí a gente vai ter como uma manifestação bem fundamental, né? A dor precordial, que é uma dor torácica, em um quadro de angina instável, que é uma dor precordial ou torácica sem necrose miocárdica, e o quadro que cursa com necrose, no curso do infarto agudo do miocárdio, com ou sem supradesnivelamento do segmento ST, que aí já é um quadro eletrocardiográfico, né? Com necrose miocárdica, que será mostrado de maneira mais detida nos próximos vídeos. Nós temos também o quadro aqui de insuficiência cardíaca, que é central nas síndromes cardíacas cardiovasculares. Por quê? Porque muitas dessas outras síndromes, as síndromes valvares, a síndrome de arritmia, a síndrome isquêmica, a síndrome hipertensiva, vão culminar com essa síndrome aqui central, né, em termos de importância nas síndromes cardíacas, que é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca tem como mecanismo fisiopatológico a redução do débito cardíaco devido à disfunção ventricular, que pode ser sistólica e ou diastólica. Há, então, uma ativação compensatória do sistema renina, angiotensina, aldosterona, do sistema nervoso simpático, causando vasoconstricção periférica, retenção de água e sódio, hipertrofia e remodelamento ventricular. Então, as manifestações aí clínicas primordiais serão quando a insuficiência cardíaca ela é predominantemente esquerda, o paciente vai ter dispneia, que é a falta de ar, ortopneia, que é a falta de ar associada à posição de deitada do paciente, de decúbito dorsal, e o edema pulmonar. A insuficiência predominantemente direita vai cursar com edema periférico, hepatomegalia e ascite. E quando a insuficiência ela é global, há uma combinação desses sinais e sintomas. Aqui indo no sentido anti-horário, a síndrome de arritmia. O mecanismo fisiopatológico dessa síndrome, quando ela primariamente é uma síndrome de arritmia, mesmo depois possa cursar com outras síndromes. Então, o mecanismo fisiopatológico é um automatismo anormal do sistema de condução, aparecendo, colocar o cursor aqui, aparecendo focos ectópicos que geram impulsos fora do nó sinoatrial, que origina a despolarização normal do coração. Mecanismos chamados de reentrada, em que circuitos elétricos anômalos causam taquiarritmias, ou seja, arritmias com uma frequência elevada, como flutter ou fibrilação atrial e taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular pode terminar
ou pode evoluir, ou pode se manifestar também como fibrilação ventricular, que é um dos mecanismos da parada cardíaca. E também outro mecanismo são os bloqueios de condução, quando há lentificação ou interrupção do impulso cardíaco, resultando em bradiarritmias, quer dizer, frequência cardíaca baixa. E as manifestações clínicas desses transtornos da condução, ou seja, transtornos arrítmicos, ou seja, que deixam o coração fora do ritmo sinoatrial normal, são palpitações, síncope, que é a perda súbita da consciência, e aí pode cursar com insuficiência cardíaca aguda nas arritmias graves, e aí é quando o quadro de arritmia vai culminar, se associar com a insuficiência cardíaca aguda. Aqui, as síndromes valvares. Então, aí há um envolvimento do endocárdio. Então, o mecanismo fisiopatológico se deve a uma estenose de válvula cardíaca. Então, temos as válvulas mitral, a válvula mitral, a válvula aórtica no coração esquerdo e a válvula tricúspide e a válvula pulmonar no coração direito. Então, essas alterações das válvulas, por exemplo, a estenose, quando a estenose é aórtica, na válvula aórtica, então há uma obstrução ao fluxo cardíaco. Essa obstrução, por exemplo, se for na aorta, na válvula aórtica, que é a válvula entre o ventrículo esquerdo e a aorta, a artéria aorta, vai aumentar o que se chama de pós-carga, levando à hipertrofia ventricular. Então, vamos falar desses mecanismos todos detidamente quando a gente for discorrer sobre as síndromes. Pode haver insuficiência, ao invés de ter estenose, insuficiência da válvula cardíaca. Então, por exemplo, a insuficiência vai cursar com refluxo retrógrado. Por exemplo, se houver insuficiência da válvula mitral, aí vai haver sobrecarga de volume, levando à dilatação e à disfunção do ventrículo esquerdo, no coração esquerdo. Vai acontecer também alterações similares no ventrículo direito, se a insuficiência for da válvula tricúspide. Bem, as manifestações clínicas são sopros cardíacos, que às vezes, antes de se manifestar com sintomas, às vezes a ausculta cardíaca já evidencia um sopro cardíaco. Dispneia, que é a falta de ar, fadiga e insuficiência cardíaca, né, como um culminar desse quadro. Bem, aqui, indo nesse sentido, temos as síndromes isquêmicas, começamos falando daqui, e as síndromes hipertensivas. Bem, a síndrome hipertensiva é uma síndrome em que há um quadro, né, de alteração tanto do débito cardíaco ou da resistência vascular periférica. Então, essa síndrome doença hipertensiva, ela se associa a vários fatores, como, por exemplo, o fator primordial, né, de aumento da resistência vascular periférica de causa idiopática, essencial ou primária. Então, isso é quando há uma predisposição, né, dos pacientes para um aumento da resistência vascular periférica. Então, são as síndromes hipertensivas, e aí a gente vai ter a hipertensão arterial essencial ou primária, que é o maior número de casos, e a hipertensão renovascular, por exemplo, que é uma hipertensão devido a uma alteração associada a um mecanismo renal, que é secundária. Então, há outras causas de hipertensão secundária, como há uma causa, por exemplo, uma causa endócrina, por exemplo,
né, como o feocromocitoma, que é uma alteração por excesso de catecolaminas produzidas por um tumor da suprarrenal, levando também a um quadro, né, de hipertensão arterial. Então, há várias causas de hipertensão secundária, né, além do feocromocitoma e além da hipertensão renovascular, que vamos mencionar no vídeo, né, relacionado a esse tópico especificamente. Existem quadros, né, de síndrome, síndromes cardíacas, que, como eu disse, não coloquei aqui, que são, por exemplo, aqui, anterior, passei demais. Aqui, por exemplo, outras síndromes cardiovasculares, né, proximais, ou seja, mais centrais, perto mais do coração, que é a dissecção aórtica aguda, que é um quadro gravíssimo, que também se manifesta por um quadro de dor, mas é uma dor mais intensa do que a dor da isquemia, do infarto, por exemplo, em que há como se fosse um aneurisma, não é? Se formando na camada média da aorta, que é um quadro gravíssimo também. E também eu coloquei a síndrome da via cava superior aqui, mas não coloquei a síndrome da pericardite, porque a pericardite ela evolui também com o quadro, né, inicialmente de uma dor por alterações inflamatórias do pericárdio, e depois, se formar derrame, né, se houver presença de líquido ali no saco pericárdico, pode haver sinais de tamponamento cardíaco. Então, todos esses quadros aqui, falando de uma maneira genérica, são quadros em que há comprometimento cardiovascular, sendo que considerando vascular no sentido mais central, mais perto do coração, e não a doença arterial periférica. A gente também vai incluir as síndromes da doença vascular periférica, mas assim, são quadros já predominantemente periféricos, né, dos vasos periféricos. Então, vou deixar para mencionar em vídeos bem posteriores. Primeiro vou falar desses quadros, né, que estão associados a síndromes vasculares mais centrais, cardíacas ou dos vasos aorta, que estão mais proximais ao coração, ou do pericárdio, ou do miocárdio, ou do endocárdio, e também da aorta da veia cava superior. Bem, então aqui vou encerrar este vídeo, que é um vídeo introdutório, para falarmos depois entrarmos especificamente em cada uma das síndromes, dessas síndromes e de outras que eu não coloquei aqui neste esquema, né, diagramático. Então, até o próximo vídeo, e vamos começar pelas síndromes clínicas coronarianas, aguda e crônica. Aguda, infarto agudo do miocárdio, crônica, a isquemia miocárdica, que se manifesta por quadros de angina instável, estável, e também um quadro, né, que é vasoespástico. Então, até o próximo vídeo dessa série de vídeos sobre síndromes cardiovasculares. Até a próxima!